Olá pessoal, vamos para a nossa aula de língua portuguesa aqui da Escola Municipal Cirilo Joaquim dos Santos, com a professora Caroline Rodrigues, na turma do 8º ano B. Certo pessoal, então vamos para a nossa aula de hoje de português, dia 21 de maio de 2021. Vamos então dar uma olhadinha sobre o conteúdo que eu passei para vocês estudarem ontem. Foi sobre os verbos intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, tá? E também sobre perífrase verbal. Então, verbos intransitivos são aqueles verbos que sozinho eles apresentam um sentido completo. Eles não vão necessitar de um complemento, de uma outra palavra, de um outro trechinho para poder ele ter sentido, tá? Então, nós temos alguns verbos intransitivos aí. Alguns exemplos, tá? Então, exemplo, o verbo nascer. Ele é um verbo intransitivo porque ele não precisa de nenhum outro complemento para ele ter sentido. Se você colocar alguma outra coisa para completar, é só para colocar algo a mais, mas ele não necessita. Exemplo, se eu digo assim, minha filha nasceu. Pronto, o verbo nascer, por si só, já tem o seu sentido. Ó, minha filha nasceu. Acabou. Morrer. Seu avô morreu. Pronto, ele não precisa de complemento porque todo mundo já entendeu a frase. Viver. Nossa bisavó ainda vive. Pronto, não precisa de complemento porque já dá, a frase já tem significado. Por si só, já está completa, tá? Agora vamos para o outro verbo em que ele vai necessitar de um complemento, tá? Então, verbo intransitivo é aquele verbo na qual ele sozinho já tem um sentido completo. Ele não vai necessitar de um complemento. Agora, o verbo transitivo já são aqueles verbos que eles necessitam de um complemento, porque senão ele vai ficar sem sentido, tá? Então, ele necessita do complemento para poder constituir o predicado, porque sem ele não vai ter um sentido completo. Esses complementos, eles podem ser seguidos ou não de preposição, tá? Então, o nosso complemento, aquele que vem para poder completar o sentido do verbo, ele pode vir com uma preposição ou não, tá? De modo que esses verbos transitivos, eles se dividem em eles podem ser de três modos. Pode ser transitivo direto, indireto ou direto e indireto juntos, tá? Um exemplo aí de verbos transitivos, o verbo comprar. Rafael comprou. Se eu disser só assim, Rafael comprou. Tá? Tem sentido a frase? Não tem, porque comprou, mas comprou o quê? Como assim? Rafael comprou pães. Ah, tá. Esse pães aí é o meu complemento, tá? Então, o verbo comprar, ele necessita de um complemento para ele poder ter sentido, tá bom? Então, o verbo comprar, ele é um verbo transitivo direto. Já a gente vai descobrir, ele é um verbo transitivo. Já a gente vai descobrir se ele é direto, indireto ou direto e indireto, tá? O outro, a carta pertence a Leandra. Se eu dissesse só, a carta pertence. Sim, mas pertence o quê? Pertence a quem? Fica sem sentido. A carta pertence. Gente, essa pessoa tá falando coisa sem sentido. Ela vai precisar de um complemento para ela poder ter sentido. A carta pertence a Leandra. Ah, tá. Então a carta é de Leandra, é dela, tá? Então a Leandra é o meu complemento verbal. Tá? Então, o verbo pertencer é um verbo transitivo, pois ele necessitou de um complemento para ele poder ter sentido. Agora a gente vai ver o transitivo direto, transitivo indireto e o transitivo direto e indireto, tá? Os transitivos diretos, eles são aqueles que eles não vão exigir preposição, não vão precisar de uma preposição. Exemplo, Marina ama xadrez. Aí eu posso perguntar para o verbo, Marina ama o quê? Ou Marina ama quem? No verbo transitivo direto, são as duas perguntinhas que a gente pode fazer para o verbo. O que ou quem. Você vê que na palavrinha, na pergunta o que, não vem preposição, vem um artigo e um pronome relativo. E o quem também não é uma preposição, tá? Então, nós não utilizamos preposição no verbo transitivo direto. Logo, o verbo amar, aí nessa frase, ele é um verbo transitivo direto. Marina ama o quê? Xadrez. Então, não usei preposição nem na pergunta e nem na minha resposta. Verbo transitivo direto.
No transitivo indireto, eles exigem preposição, eles pedem uma preposição. Olha o exemplo. Tomás gosta de lasanha. Tomás gosta de quê? O de é uma preposição. São as duas perguntinhas que eu posso fazer para o verbo quando ele é indireto. De que e de quem. Olha aí, nos dois eu usei uma preposição. Tomás gosta de quê? De lasanha. Até na resposta eu usei uma preposição, que é a preposição de. Tá? Então, o transitivo indireto, eles exigem uma preposição. Já o transitivo direto e indireto, ele vai ter os dois complementos. Ele vai ser aquele que vai vir com a preposição e que também não vai vir com preposição. Olha aí o exemplo. Carlos ofereceu chocolate a Milena. Eu posso fazer as duas perguntas. Carlos ofereceu o quê? Olha aí, eu não usei preposição, então ele é transitivo direto. Ele ofereceu o quê? Chocolate. Para quem? Para Milena. O para é uma preposição. Então, ofereceu o quê? Ofereceu para quem? O quê? Chocolate. Para quem? Milena. Tá? Para Milena. Então, em uma das perguntas eu utilizei preposição, na outra eu não utilizei preposição. E eu obtive minhas duas respostas. Então, nessa frase aí, o verbo oferecer, ele é um verbo transitivo direto, porque eu não usei preposição na hora que eu falei, que eu perguntei, ofereceu o quê? O chocolate. E ele é um transitivo também indireto, porque eu usei preposição. Para quem? Para Milena. Tá bom? Ok, próximo. Tá, lá na página 72 já tem a perífrase verbal. Perífrase verbal também são chamadas de locuções verbais. É a mesma coisa de locução verbal, tá? Eles desempenham o papel de um único verbo na frase. Ele vai desempenhar o mesmo papel, a mesma função, como se eu tivesse só um verbo na frase. Mas lá nós teremos dois. Ele é composto por um verbo que é chamado de principal e em uma de suas formas nominais e um verbo que é o auxiliar, tá? Então, nós temos aí o exemplo. Nenhuma pessoa poderá sair após o fechamento dos portões. Então, nós temos aí o verbo poder e o verbo sair, tá? O verbo poder, ele é um verbo auxiliar e o sair, ele é o verbo principal, tá? Eu poderia dizer, nenhuma pessoa sairá após o fechamento dos portões. Mas eu utilizei, nenhuma pessoa poderá sair após o fechamento dos portões. Então, nós temos mais de um verbo junto, nós temos uma perífrase verbal ou uma locução verbal. Olha aí o outro. Está havendo uma revolução silenciosa, tá? Está e o verbo haver. Temos dois aí. O outro. É provável que ele seja convocado para a Copa. Nós temos aí dois verbos. O verbo ser e o verbo convocar. Tá bom? Então, nós temos aí mais uma perífrase verbal, que é a mesma coisa de uma locução verbal, tá bom? Entendeu? Vamos pro próximo. Então, amados, revejam direitinho o exercício que eu passei para vocês fazerem do primeiro ao quarto, que tá lá nas páginas 70, 71 e 72, e confira agora, depois dessa explicação, se as respostas de vocês realmente estão corretas, tá? Tem algumas pessoas que me enviaram a foto, outras não enviaram ainda, eu tô aguardando. E lá na página 75 e 76, estudem sobre o uso do hífen, tá? Depois que estudar sobre o uso do hífen, vocês lá na página 75 respondam a quinta questão, tá? Deixa eu ver, a quinta não, a primeira questão na página 75, tá bom? Então, meus amores, bom estudo para vocês, abraços e até a próxima aula.